Olá Brasil, é um prazer conversar com todos vocês. De antemão eu quero agradecer a todos vocês pela enorme participação, mas nós precisamos encontrar um meio. Esse meio que eu falo é onde podemos ter um ponto de vista, o meio que possa olhar essa polaridade em que estamos vivendo e observar que aquela casa, aquela casa onde tudo pode acontecer, nós temos uma certeza, uma esperança de que as coisas vão ser resolvidas e que todos possam, de uma forma, ser atendida ou atendidos dentro da expectativa daquilo que nós precisamos. O que na verdade, eu, você ou qualquer um outro cidadão, nós não temos o menor valor. Nós não temos um valor. Nós somos um ponto onde serve de referência para um cálculo qualquer que alguém possa fazer uso desse cálculo e que ali possa resumir o que de fato essas pessoas foram fazer na capital do Brasil. E o que mais me faz pensar da não resposta, do não atendimento, das coisas mais básicas. Eu não estou falando que as pessoas tenham os seus desejos todos atendidos, como um tocar aí, alisando ali a lâmpada maravilhosa, e os desejos possam ser resolvidos. Mas a maioria dos brasileiros acredita que tem uma lâmpada em casa quando elege um deputado ou vota num deputado, num senador. Então ele passa a acreditar que as coisas vão ser resolvidas. Desde tempos remotos, ali voltamos ali para o século XVII, XVI, a gente começa a entender que essa luta que hoje, tempo em tempo, eles conseguem trazer isso em memória, e as pessoas passam a acreditar que vão ser atendidos. A burguesia e o lupo proletariado são questões que não tem como haver uma integração, uma ligação de necessidade e de resposta, porque elas não se ligam, elas não têm uma afinidade nem ideológica, nem tampouco de comportamento, de necessidades. Não existe. É só você observar um pouquinho, é você puxar um pouquinho, e sair um pouquinho dessa sujeira que nós temos aí nessa polaridade política, buscamos aí um salvador para que possa resolver todos os problemas, onde os problemas têm que ser resolvidos por cada um de nós ou com cada um de nós. Quando tivermos consciência de que temos que respeitar uns aos outros e que temos que fazer com que as coisas funcionem de forma que as vontades, os quereres, até mesmo a violência desses deputados e senadores de direita, de esquerda, porque não faz referência em diferença a gente ver só os discursos e uma meia dúzia de palavras que são faladas, mas não tem sentido, não tem resposta. Continuamos nessa esperança. Então, a burguesia, podemos dizer assim, ou esses deputados que se elegem, só mudou os nomes
desde a Revolução de 1880, 1830, 1844, as revoluções vão sempre surgindo. Mesmo todas as vezes foram assim, todas as vezes o povo ficou de fora e todas as vezes foram usados como massa de manobra, como movimento para colocar sempre essas pessoas no poder e depois esquece. Você é esquecido como qualquer outra pessoa, mesmo você que possa fazer uso de argumento para até mesmo reprimir ou mesmo repreender quando a gente fala a verdade. O que na maior das nossas necessidades, eu sou o que estou sendo até benevolente dizer que nós não temos direitos. Nós não temos direitos porque aceitamos, entramos nessa redoma de domínio político e que na verdade, nem sonhamos o que vai acontecer. Ponha sempre isso para funcionar. Por favor, pense só um pouquinho. O Congresso Nacional e a Câmara, da Senado e Câmara, que é o Congresso Nacional, eles não estão se importando de forma nenhuma com o que você pensa, com o que você vive, como você vai sobreviver, porque se formos ali, por exemplo, fazer uma comparação com o artigo 17 da nossa Constituição, assim que eles são legalizados dentro da lei, dentro do seu registro, eles passam a ganhar tanto partido de direita, partido de esquerda, essa porcalhada que eles arrumam para confundir a cabeça das pessoas que estão sendo enganadas, para que eles possam imaginar que alguém está fazendo alguma coisa para alguém. O que na verdade não vão fazer. Os discursos são vazios. Observa, eu vou te dar uma luz aqui. Quando você vê um senador, senadores conhecidos, eu não gosto muito de citar nomes, mas senadores ou deputados conhecidos que estão no plenário ali, no parlatório ali que se encontram falando, observe que ele chama a atenção de alguns senadores, de alguns deputados. Quando eles fazem isso, é porque nenhum deles está prestando atenção no discurso vazio, gritos vazios. Nenhum deles. Observe quando o senador ou o deputado está falando, ele está sempre olhando para o presidente para ver se o presidente está olhando para ele. E quanto muito eles pedem, coloque nos anais para sair na Voz do Brasil. Você observa que aquele momento ali ninguém está prestando atenção para ele, está todo mundo ligado no celular, está todo mundo conversando com alguma entre aspas, né, pessoas mais importantes, e os seus discursos ficam vazios, e são poucos. Você pode até contar nos dedos os deputados e os senadores que sobem ali no parlatório para poder fazer seu discurso vazio. Eu posso até dizer quanto o Girão, sobe o Magno Malta, sobe o Espiridião Amin, os filólogos. Aí o Espiridião Amin, ele fala com aquela explosão de paciência, se dirige como se o Brasil estivesse às mil maravilhas. E quando eles começam a chamar nomes de senadores, é porque ninguém está prestando atenção. Eles não estão preocupados com você. Então, para que isso venha a ser resolvido, para que isso possa ter pelo menos uma raiz de realidade, o povo é que tinha que ter essa voz ativa. E não tem. O que nós temos hoje no Brasil são grupos de pessoas que estão se matando uns aos outros. E não há uma sequer condição que se possa entender o que está acontecendo no Brasil. Porque nós temos uma base
jogando assim nas redes sociais, uma base de redes sociais, onde as pessoas fragmentam aquelas conversas, fogem os vídeos, jogam nas redes sociais. Aí algumas pessoas que estão interessadas, mas que não querem pôr suas cabecinhas para funcionar, pega aqueles sites que os caras dizem, dá um like aí, ó, me ajuda. Essas pessoas não são fontes. Você precisa procurar quem é fonte, quem pensa, quem raciocina. E nós temos poucos que fazem isso. Eu sou um que nunca peço para você dar like. Like em quê? Eu não preciso disso. Eu quero que você desenvolva, eu quero que você pense, eu quero que você seja uma fonte para que você possa entender o que está acontecendo na sua própria nação. Comece saindo dessa polaridade, dessa imoralidade em que todos estão envolvidos. Todos estão envolvidos. Você já imaginou? São 513 deputados num país que tem, eu vou ser exagerado, 30 estados. Mas nós não temos 30 estados. Mas se tivéssemos 30 estados e se fosse 3 por estado, não dava ainda os 513. Nós temos 81 senadores. 81 senadores. Então, para você ter uma noção dessa bagunça que está acontecendo nesse país, é a falta de entendimento, é a falta de responsabilidade, é a falta de conhecimento de cada um que encontra nessa terra chamada Brasil. Você precisa compreender isso. Você precisa entender isso. Não há momentos bons e nem momentos ruins. Há momentos de fazer todos os dias milhares de pessoas tolas acreditarem em que tem alguém preocupado com você, alguém trabalhando por você. O que na verdade não tem. Todo o dinheiro que é gasto, é preciso você saber que esse dinheiro é seu. Esse dinheiro não pertence a governo, a Estado. O Estado hoje no Brasil é o que eles falam, o Estado ele é o quê? Um Estado é perpétuo. Não, o Estado não é perpétuo. Nunca vai ser. O Estado ele tinha que ser aparelhado, mas não pelo crime. Ele tinha que ser aparelhado por homens inteligentes. E essas confusões, essas ideias, onde as pessoas dizem que o Estado tem que ser laico, é justamente aí que começa o defeito crônico do desrespeito com o ser humano. Porque é preciso entender que nós precisamos de uma força maior do que podemos imaginar, uma força coercitiva. Tanto que a maioria dos deputados e senadores, quando terminam seus discursos, eles apostam, não, Deus está no controle, Deus vai fazer isso. Deus não vai fazer quando o justo agir. Quando o justo agir. Fora isso, não tem como. Ele vai procurar outro que possa agir. Vai procurar outro que possa pensar. E não é essa atitude que temos que esperar das pessoas que foram eleitos. Olha, é tanta coisa acontecendo, tanta coisa, tantas pessoas ausentes de suas responsabilidades, tantas pessoas ausentes, que eu estou começando a acreditar que quem é mais ausente não é nem aqueles que foram eleitos, mas justamente o povo que é ausente dos 4 em 4 anos, e a esse final as pessoas te procuram, os deputados, os senadores te procuram para serem reeleitos. E nós, ou você,
vai eleger de qualquer maneira todos esses aos quais hoje só fazem você sofrer, fazem você perder aquilo que você tem direito. Antes de você ter, você já perdeu, porque eles não estão torcendo por você, eles não estão pensando em você. Você quer um Brasil diferente? Comece a se reeducar. Só assim você vai entender que ele precisa ser mudado, porque por enquanto as pessoas não estão pensando num Brasil com mudanças, estão pensando numa mudança da polaridade. Ah, entra Bolsonaro, entra o Lula. Não, entra Bolsonaro, entra o Lula. É isso que as pessoas estão pensando. E as pessoas se alegram, tanto direita como esquerda, que para mim é a mesma coisa, e assim é a base da infelicidade democrática. Então, todos se alegram. Mas o que ocorre e ocorreu no passado é o que está ocorrendo agora. Essas pessoas só querem serem conduzidas por você que está me ouvindo do outro lado, para que eles possam chegar na soberania, no poder, lá no Congresso. Após isso, você deixa de existir. Você é uma mera sombra de lembrança na cabeça de cada um desses que se encontram no Congresso Nacional, seja direita, seja esquerda. Eles estão preocupados, eles estão tão fervorosos ali buscando debater, destruir uns aos outros, que nem sequer algo importante nesses últimos tempos foram feito para beneficiar você. E se tiver, justamente aqueles que você apostou, desfaz só para ter você na miséria e ver você no sofrimento. Esse é o Brasil. O Brasil do B pequeno. Um abraço a todos e até mais.